No clássico O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, publicado lá em 1886, o Robert Louis Stevenson contava a história de um homem respeitável, no caso o Dr. Jekyll, que através de uma poção tinha a sua personalidade dividida em duas. Uma elegante, educada e respeitável, e a outra cruel, desumana, criminosa. E com este enredo fantástico, o Stevenson fazia uma extraordinária alegoria à ambiguidade humana, composta por um lado, digamos, mais de luz, que nos faz amar os pôneis, e outro lado mais sinistro, mais sombrio, que seria o nosso lado do mal, o nosso Dark Side, o nosso lado Darth Vader. Claro, né? Todo mundo conhece essa história. E também é claro que eu não sou psicanalista nem nada para aprofundar esse tipo de assunto. Mas o fato é que a história, a ideia do Médico e o Monstro veio direto à minha cabeça quando eu li este mangá aqui, O Marido do Meu Irmão, do Gengoro Tagame, publicado aqui no Brasil em 2 volumes pela Panini. E por que isto? Bem, a questão é que, por eu conhecer há muito tempo o trabalho do Gengoro Tagame, nunca, nem nos meus mais absurdos delírios, eu imaginaria que ele seria capaz de escrever uma obra como essa aqui. Como um cara admirador da crueldade, da violência, da tortura, do sadomasoquismo extremo, pôde escrever uma obra tão solar, tão familiar, tão bonita, tão importante para o mundo LGBT e tão ousada por cutucar a milenar cultura japonesa? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os butiá do bolso, que é uma expressão gaúcha que a gente usa quando a gente se espanta, quando a gente se vê diante do inesperado ou de alguma coisa que nos desconcerta. E foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu li O Marido do Meu Irmão. E é sobre a obra trevosa do Tagame e também sobre esse mangá maravilhoso que vai ser a nossa viagem de hoje pelo mundo queer. Vamos lá! O insano Gengoro Tagame nasceu no Japão em 1964 e desde pequeno se interessou pela arte, pelos desenhos, pelos quadrinhos, no caso, os mangás. E depois de grande, ele se formou em arte pela Universidade de Tama e acabou arranjando emprego de diretor de arte numa empresa ali convencional. Só que em 1986 ele fez uma viagem para a Europa e lá ele acabou descobrindo a revista Drummer, que era uma publicação gay voltada majoritariamente para a subcultura leather. E na Drummer ele descobriu e ficou fascinado pelos desenhos do artista Bill Ward, que realmente são muito bons. E nos desenhos do Bill Ward, o Tagame viu traduzidas algumas imagens que faziam parte das suas fantasias, tipo homens peludos, homens com aspecto bruto e envolvidos de certa forma em cenas de dominação, cenas de sadomasoquismo, cenas de BDSM. Tanto que quando ele voltou para o Japão, ele escreveu uma história chamada The Chase, que, como vocês podem ver aí, traz o risco, traz a estética, traz o desenho do Bill Ward. Não que todos os desenhos do Bill Ward se relacionassem ao universo do sadomasoquismo, do BDSM, mas acontece que essa ideia, essa vibe, se conectou direto ao imaginário do Tagame, e isso é uma coisa muito importante. Antes da gente ir adiante, é importante dizer que o Tagame sempre se sentiu atraído pelo mundo do sadomasoquismo. Mas não daquele sadomasoquismo no estilo chicotinho salto alto ou 50 tons de cinza, ou seja, aquele sadomasoquismo praticado dentro de limites de regras e de respeito. Nada disto. Numa entrevista que ele deu para o site Queer Japan, ou Queer Japan, ele disse que desde cedo não gostava da palavra doserrai, que significa amor pelo mesmo sexo. Porque, apesar dele se sentir atraído por homens, o que atraía ele nos homens não tinha nada a ver com amor. Na entrevista ele disse que mesmo antes de entender o conceito de gay, ele se sentia atraído por homens nus e por imagens envolvendo violência, tortura, sadomasoquismo. Inclusive ele disse que gostava muito de ver imagens de homens ensanguentados. Então, deste modo, ele já sabia que era da vibe do BDSM mesmo antes dele saber que ele próprio era gay. Então depois, quando ele se assumiu gay, ele já se assumiu um gay que curte o sadomasoquismo. Tanto que ele fez questão que essa entrevista fosse gravada dentro de um dungeon, ali rodeado de brinquedos da parafernálias do BDSM. Já numa palestra que ele deu na Conferência de Quadrinhos Queer, realizada em 2017 na Faculdade de Artes da Califórnia, onde ele falou sobre a sua vida e a sua obra, ele disse que aos 13 anos comprou sua primeira revista de quadrinhos gay e ficou maravilhado. Ele disse que quando comprou essa revista, foi como se todo mundo novo tivesse se revelado para ele e que foi como se ele tivesse encontrado aliados. E que foi, à medida que ele foi lendo essas revistas, que ele foi entendendo quem ele era, ou seja, que ele era gay,
sensei, que gostava de sadomasoquismo, que gostava de homens barbudos e peludos e que se interessava mais por homem com aspecto mais velho e mais bruto do que homens jovens e bonitos. Só que na época não existiam mangás que trouxessem, que acomodassem todos esses itens. Inclusive ele disse que não existiam mangás que apresentassem personagens que tivessem barba. Foi então que ele percebeu que mesmo com esse sentimento de ter encontrado aliados nestas revistas, ele sabia que essas revistas jamais apresentariam histórias do jeito que ele queria, ou seja, com sadomasoquismo e homens grandes e peludos. E ele disse que nessa situação ele se sentia uma minoria dentro de outra minoria e que por isso seria uma estupidez, uma burrice, um contrassenso esperar que algum dia algum iluminado tivesse uma inspiração e escrevesse uma história nesse estilo que ele gostaria de ler. E daí ele pensou, se eu quero ler uma história desse tipo, com esses elementos, eu mesmo vou escrever uma história assim. E daí o que ele fez foi escrever a tal história, que no caso se chamou Sensei, que apresentava um homem grande, peludo, no caso um professor, que era subjugado e violentado pelos alunos, ou seja, bem dentro daquela ideia que ele curtia. O que aconteceu é que o Sensei foi publicado e teve uma certa repercussão. Inclusive, ele recebeu várias cartas de leitores dizendo que tinham gostado da proposta, tinham gostado da novidade, tinham gostado daquela nova ideia dentro do mundo dos mangás. E então ele chegou à conclusão de que se existia público para aquele tipo de história além dele mesmo, ele poderia sim continuar a escrever mangás naquele estilo. E foi o que ele fez, até que em 1994, após a publicação da horrorosa história Naburi Mono, ele se profissionalizou e passou a viver só dos quadrinhos. Só que o que aconteceu é que à medida que o tempo foi passando, ele foi, digamos, se liberando e foi escrevendo algumas histórias realmente bem doentias. E aqui eu quero dar o meu depoimento. Eu conheci a obra do Takame há muitos anos atrás e confesso que lá no início eu achei a obra dele bem interessante, bem legal mesmo. O que acontecia é que eu, por não entender japonês, eu acompanhava as histórias dele ali, mas não entendia o que estava acontecendo. E quando eu via um desenho mais extremo ou mais chocante, eu ficava assustado, mas pensava, ok, isso aqui é horroroso, mas isso aqui não deve ser o final da história. Alguma coisa deve acontecer depois disso para mudar essa situação. Mas não. Tempos depois, quando algumas histórias dele foram traduzidas para o inglês, eu vi que aquelas cenas, aqueles desenhos pavorosos, realmente eram os finais das histórias, que as histórias terminavam exatamente daquele jeito. Só para termos a ideia, para vermos até que ponto ele chega, eu vou falar sobre algumas histórias dele. Numa história chamada O Troféu, nós temos um policial que termina acorrentado a uma parede e com a boca diretamente conectada a uma privada. Noutra, chamada O Que Tem Dentro do Baú, um menino tem sua mãe morta pelo padrasto, que além disso, prende o menino dentro de uma caixa e fica se viciando, torturando, brutalizando o menino de tudo que é jeito. O menino acredita que a mãe está viva e que vai voltar para resgatá-lo, só que não. E no final, para coroar toda essa maldade, o menino é vendido pelo padrasto para outro abusador. Já num outro mangá chamado Arena, um lutador é torturado e drogado de tudo que é jeito até ter seu corpo e sua mente completamente destruídos. E no final ele é jogado numa arena, como diz o título do mangá, para lutar com 3 caras que seriam bestas e assassinos sexuais. No Creta no Meoshi, um cara é violentado por uma criatura, por um monstro no estilo Minotauro e no final dá luz a um touro. Isso mesmo, o cara dá luz a um touro. E só para terminar, num mangá chamado Policial Militar Amputado, nós temos um policial que tem os braços e as pernas arrancados. E depois de sofrer de tudo que é jeito, ele é sodomizado com um dos braços que foi arrancado dele. E pior que isto, nem é o final do mangá. O mangá termina de uma forma muito mais pavorosa que eu prefiro nem falar aqui. Enfim, né? Doentio é pouco. Nessa palestra que ele deu na Faculdade de Artes da Califórnia, ele disse que várias pessoas, quando veem essas histórias, esses desenhos extremos dele, essas pessoas chegam para ele e dizem que entendem qual é a proposta artística dele, que sabem que ele quer quebrar barreiras, quebrar tabus. E o que ele diz? Que nada, eu faço isso porque gosto, eu faço isso porque curto esse tipo de história.
E o que eu digo, eu tô fora. Ok, eu sei que tem pessoas que curtem coisas perturbadoras como a Serbian Movie, Martyrs ou a Intrusa, mas definitivamente eu não faço parte dessa comunidade. Não que eu seja um cagão e que não curta coisas perturbadoras. Por exemplo, eu gostei muito do filme Violência Gratuita do Michael Haneke, que é um filme pesado, mas que por trás tem uma ideia. Tem uma lógica, tem uma intenção. E que é muito diferente do tipo de obra que é construída apenas para chocar, apenas para dar pesadelos. Então eu digo que esse tipo de obra realmente não me interessa, realmente não é a minha praia. Então, mesmo sabendo que o Tagamé é um puta de um artista, que inclusive teve a obra dele exposta em galerias na França e na Alemanha, por exemplo, e isso é importante dizer, que nem tudo que ele produz é nesse estilo aí Deep Web, eu prefiro não arriscar e acabei me afastando, não me interessando, deixei ele de lado. Isto até começar a ver pipocando aqui e ali na web alguns desenhos de uma história dele onde trazia 2 homens e uma garotinha. E essa história, pelo que eu lia, era uma história muito boa, estava sendo muito bem recebida e muito elogiada pela crítica. Só que eu, como já estava ressabiado com a obra do Tagamé, não me interessei e acabei deixando para lá. Só que um dia eu estava numa loja aqui em Porto Alegre, que é especializada em produtos de nerd, e para minha surpresa eu vi expostos numa prateleira os 2 volumes do Marido do Meu Irmão, do Tagamé. E eu fiquei tipo, que porra é essa? Como assim? Nunca ia imaginar que o Tagamé teria alguma obra dele publicada no Brasil. Então o que eu fiz foi comprar o mangá e realmente valeu muito a pena. O Marido do Meu Irmão, ou O Toto no Oto, realmente é muito, muito boa. Então vamos dar uma olhada como inicia e como é a história do mangá. A história inicia numa cena num velório, onde nós vemos 2 rapazes sentados de costas nas cadeiras da primeira fila em frente a um altar, onde tem fotos de um casal. As fotos seriam do casal que morreu e os rapazes seriam os filhos deles. E a gente lê o que seriam os comentários das pessoas presentes, dizendo que o casal morreu num acidente e que um dos filhos, o que se chama Ryoshi, está inconsolável e chorando. E o outro, que se chama Yoshi, está mais estoico, mais firme e sem derramar uma lágrima. Mas na página seguinte a gente vê que tudo aquilo era um sonho de um personagem que acorda meio perturbado com o tal sonho. E que a gente vai saber logo em seguida que se trata do Yoshi, o filho mais durão. E daí o que se segue são cenas da rotina matinal entre ele, o Yoshi, e a sua filha Kana, até que a menina sai para o colégio. E aí o Yoshi está lá de boa, limpando a casa, ainda meio perturbado com o sonho, quando a campainha toca. Ele abre a porta e vê diante dele um cara grandão, barbudo, olhando fixo para ele. E ele fica tipo entre surpreso e constrangido e diz coisas como: "Não precisava, você veio de tão longe." Só que o grandão não fala nada, começa a chorar e se atira nos braços dele. E o Yoshi fica louco, fica puto, fica indignado, chama o cara de bicha, manda ele se afastar, empurra o cara. E aí meio que o cara cai em si, se afasta e começa a pedir desculpas. Diz que ele se parece muito com o Ryoshi, que seria o irmão dele. Enfim, o que está acontecendo é que esse grandão é o Mike, um canadense que se casou com o irmão gêmeo do Yoshi, que se chama Ryoshi. E eles se conheceram quando o Ryoshi saiu do Japão e foi morar no Canadá. E todo esse climão que acontece ali na porta da casa é porque quando o Ryoshi se assumiu, o Yoshi, por estar formatado dentro de uma sociedade preconceituosa e retrógrada, ele não soube lidar com a situação e acabou se afastando. Então, infelizmente, depois disto, os 2 irmãos acabaram se distanciando. Só que agora o Ryoshi está morto. E o Mike foi para o Japão para realizar um sonho do Ryoshi, que era o de levá-lo para conhecer a família e a terra natal dele. Diante de toda essa situação bem complicada, o Yoshi acaba seguindo as regras sociais e convida o Mike para entrar. E quando eles estão lá tomando chá, aparece a filha do Yoshi, a Kana. Mas o lance é que a Kana não sabia que tinha um tio, que esse tio era irmão gêmeo do pai dela, que esse tio tinha ido embora para o exterior, que esse tio lá no exterior tinha se casado com outro homem, também que esse tio tinha morrido e que aquele estrangeiro grandão que estava ali na frente dela, estava ali na casa dela, era o homem com o qual o tio dela tinha se casado no exterior e que, portanto, era também tio dela. É claro, né, que com tudo isso a garota fica chocada, fica surpresa, mas também fascinada. E por isso acaba convencendo o pai dela a convidar o Mike a ficar ali com eles, a ficar ali como hóspede na casa deles. Então Yoshi, muito a contragosto,
Para agradar a filha, Akana acaba concordando com a ideia. Então a história vai em frente seguindo vários caminhos. Um dos caminhos é do Yoshi, que com a presença ali perto dele do Mike, e que faz com que ele se lembre do seu irmão Ryoshi, e diante de várias coisas que ele começa a observar e a pensar, desencadeadas também pela presença do Mike, faz com que ele comece a questionar várias de suas atitudes no passado. E isso acaba provocando profundas transformações e resgates na sua vida. Já a menininha Akana, de certa forma, perde a inocência, pois ela acaba conhecendo a hipocrisia e o preconceito que faz parte do meio social que ela vive, tipo colégio, professores e amiguinhos. Já o Mike, por sua vez, encontra nas figuras do Yoshi, da Akana e da Natsuki, que seria a ex-esposa do Yoshi, uma espécie de núcleo familiar que ajuda ele muito a enfrentar o luto que ele está passando com a morte do seu amado do Ryoshi. E a história também vai fundo numa abordagem crítica sobre a situação dos gays no Japão, que de resto deve ser igual em vários outros locais. Por exemplo, no marido do meu irmão, nós temos a presença bem evidente, bem pesada do bullying, da vergonha e do preconceito agindo sobre os homossexuais do Japão. E nós vemos essas situações representadas em dois personagens. Um é o Kazuya, um menino que se acha errado, se acha uma aberração, que tem medo e que se sente completamente sozinho por ser gay. E o Mike acaba sendo um ombro amigo para ele e explica que está tudo bem, que não tem nenhum problema em ele ser gay, que ser gay não é uma coisa ruim e nem uma coisa do mal. Um outro personagem gay é o Katoyan, um cara mais velho que, apesar de ser assumido, mantém a sua natureza oculta, escondida da sociedade. Obviamente porque, se ele se assumir, vai ser alvo de preconceito e exclusão, e quem sabe lá de quais maldades mais. Também o mangá é soberbo ao mostrar as contradições da sociedade japonesa, pois se por um lado eles são aparentemente amigáveis, por outro, em vários momentos acontecem situações onde um personagem sente uma determinada emoção, por exemplo, raiva, mas expressa outra completamente diferente, seja através de atos ou de palavras. Ou seja, são cenas que mostram que os japoneses são doutrinados a engolir sapos em nome de uma pretensa educação, de uma pretensa cordialidade. E o Tagame disse que fez isso conscientemente para mostrar que o Japão é uma sociedade reprimida, que o Japão é uma sociedade abafada. Uma sociedade onde demonstrar sentimentos é visto como algo errado, negativo e não desejado. Tanto que a Akana, a menininha, nunca tinha sido abraçada na vida. E numa determinada passagem, quando ela está triste ali porque está com saudades da mãe, o Mike chega e dá um abraço nela. E ela fica tipo, o que é isso? O que está acontecendo? E aí o Mike explica para ela que aquilo é um abraço e que abraçar uma outra pessoa significa que você gosta dela. Depois, no outro momento, quando a Akana já sabe que abraçar significa demonstrar afeto, ela espontaneamente dá um abraço no Mike na frente do pai dela, do Yoshi, que fica ali parado, olhando, constrangido o que está acontecendo. Daí a Akana vê o pai ali parado e corre para dar um abraço nele. Só que o Yoshi dá um grito, dá um piti e a Akana se assusta e pergunta: "Você não gosta de mim, papai?" E ele responde que sim, que gosta dela. E ele explica que abraçar não é algo que se faz no Japão, não é algo que faz parte dos costumes deles. Outro momento que mostra a repressão na sociedade japonesa é quando eles estão na portaria de uma academia e veem que dois estrangeiros estão sendo impedidos de fazer exercícios porque eles são tatuados. E aí, mais uma vez, a Akana não entende e o Yoshi explica para ela que tatuagem no Japão é vista como coisa de marginal, como coisa de gente mafiosa, da Yakuza. Por outro lado, o mangá funciona muito bem para mostrar alguns hábitos bem legais das famílias e da sociedade japonesa. Por exemplo, a história tem várias passagens com eles preparando e compartilhando alimentos, compartilhando refeições, que são bem legais. E também aparece eles socializando, por exemplo, compartilhando banhos públicos e fazendo passeios bem bacanas. E nestes momentos, quando o Tagame desenha estes passeios, a gente vê a capacidade e o talento dele em desenhos realmente muito bonitos. E além de tudo isso, o mangá funciona como um excelente tutorial de introdução à cultura gay. E isto acontece em vários momentos, quando a história dá uma parada e o Mike incorpora uma espécie de professor, que explica de uma maneira bem didática
prática algumas coisas bem importantes do mundo LGBT, como por exemplo, Triângulo Rosa, Gay Pride, Bandeira do Arco-Íris, entre outras coisas. E quando a gente lê estes trechos, fica bem evidente que o Tagamé escreveu O Marido do Meu Irmão com a ambição de conquistar um público bem mais amplo, bem maior que o público gay. E foi isto mesmo. Mas como surgiu a ideia? Na palestra que ele deu na conferência de quadrinhos queer, ele disse que a motivação para escrever O Marido do Meu Irmão foi a mesma que ele encontra para escrever aquelas histórias extremas dele. Ou seja, aquela motivação de escrever histórias que ele gostaria de ler, mas que ele não encontra em lugar nenhum. E que por isto, o desafio que ele se impôs aqui foi o de escrever um mangá gay para leitores não queers. Isto nas próprias palavras dele. Ou seja, ele se propôs a escrever um tipo de mangá que nunca tinha sido escrito anteriormente. E na minha opinião, realmente ele teve sucesso nessa ideia, nessa empreitada. Ele pegou um tema polêmico, no caso, a questão gay no Japão, e escreveu uma história bonita, familiar e principalmente muito emocionante. E felizmente bem diferente daqueles outros trabalhos dele, aqueles trabalhos doentios que a gente falou antes. Então, realmente, o monstro, ou o Sr. Hyde, que a gente falou lá no início, tá de parabéns. E o que aconteceu é que O Marido do Meu Irmão foi um sucesso, foi muito elogiado pela crítica e recebeu vários prêmios. E além disso, virou uma série de televisão em 3 episódios que foi ao ar no Japão em 2018. A curiosidade é que para o papel do Mike, para o papel do ursão canadense, foi escalado um lutador de sumô da Estônia, conhecido como Baruto Kaito. Só que o Baruto Kaito é um chubby ao invés de um bear. O que fez com que uma cena bem interessante do mangá, na qual a Kana toca nos pelos do peito do Mike, se maravilha com a quantidade de pelos que tem o peito do Mike, fosse substituída pelo Baruto Kaito, que não tem pelo nenhum no peito, ele ficou ali mexendo os peitos e ela ali olhando e achando engraçado. De qualquer forma, a cena também ficou bem legal. E só para finalizar, o Tagami, que não é burro nem nada, incluiu algumas cenas mais sexys, explorando os corpos dos personagens masculinos, de uma forma que ficou bem bonita, bem legal e bem inserida na trama, e sem nenhuma conotação sexual. Enfim, O Marido do Meu Irmão é um mangá em 2 volumes para agradar gregos e troianos. E nós chegamos ao fim. Aquele abraço e até o próximo vídeo do Mundo Queer.